Olá pessoal, aqui é o Carlos Martins para mais um giro de mercado em 5 minutos. Dessa vez para o dia 12 de março de 2013, com os fechamentos do dia 11, segunda-feira. Podemos ver aqui o Ibovespa fazendo uma mínima bem baixa e depois voltando tudo, ainda fechando com uma leve alta de 0,2%. O que isso significa para o pregão de hoje? Né? Que ele testou aqui o suporte de 58 mil pontos, testou também o Fibonacci Fan, mas no final das contas ele ganhou o impulso e fechou para cima. Tá? Então a gente pode esperar que ele vá testar essa parte de cima aqui dos 58.820 pontos nessa terça-feira. Então a gente tem um impulso de alta para ser testado aqui na terça-feira. E ele continua dentro do nosso horizonte novo, da nossa faixa nova, que vai dos 58 mil aos 60 mil pontos para movimentação nos próximos dias. Falando agora da OGX, ela finalmente tocou lá no 2,51, né? Na verdade a mínima dela está até aqui nos nossos suportes mapeados 2,51, a mínima dela foi 2,49, certo? Logo no comecinho do pregão, na abertura, foi uma abertura bem conturbada da OGX hoje. E aí uma pergunta que eu sei que muita gente está pensando, aqui nós temos gaps, um gap para cima e um gap para baixo. Isso daqui parece uma ilha de reversão. Então deve ter gente que está pensando, agora a OGX vai para o zero, né? E não, essa figura não é uma ilha de reversão do jeito que a gente conhece, do jeito que apareceu na Vale. Por quê? Porque a ilha de reversão configura uma faixa de preço onde não houve negociação. Realmente, não houve negociação nesses últimos 4 dias, mas se você pegar uma semana para trás, já houve, né? Então, a ilha de reversão é forte quando ela aparece no topo, né? Se ela aparecesse lá em cima e largasse uma faixa sem negociação mesmo, igual ela fez na Vale, que é a última negociação que teve naquela faixa de preço, já fazia muitos e muitos meses, é uma coisa. No caso da OGX aqui, que ela só está com uma volatilidade absurda, né, esse tipo de formação pode acontecer mesmo. Não é uma formação bonita, está longe disso, tá? Mas a OGX não montou uma ilha de reversão. Agora o 2,51 já foi atingido, então aquelas nossas projeções todas de baixa terminam aqui. Tá? Abaixo do 2,51, difícil acontecer dela cair abaixo do 2,51, é um suporte extremamente forte. Mas abaixo desse patamar de preço, a gente vai chegar até 1,42. Né? Então vamos ver o que vai acontecer com a OGX, porque desde que todo mundo começou a falar que ela ia subir, que estava na hora de comprar, ela já caiu aí aproximadamente 40%. Então vamos ver se ela se sustenta pelo menos acima do 2,50, tá? Porque a formação toda que a gente tem aqui é feia, só que realmente 2,50 é um patamar de preço muito baixo. Não basta só olhar os sinais técnicos agora, tem que ter um pouco de bom senso para quem estiver pensando em vender ela nesse patamar, né? Vamos falar agora da Vale 5, nossa ilha de reversão aqui como é bem diferente, tá vendo da Vale 5? Ó? Dá para perceber que esse patamar de preço está dividindo mesmo, isso aqui está virando uma ilha para fora. E aqui o triângulo que a gente tanto falou nos últimos dias aparecendo, da Vale, e junto com ele apareceu uma figura envolvente de alta. O último envolvente que apareceu na Vale foi esse aqui, ó, de baixa. Né? Depois da ilha de reversão, a gente teve um envolvente de baixa, que realmente pesou aí junto com a ilha de reversão na tendência para cá. Esse envolvente de alta aparece agora dentro do triângulo. Se ele se confirmar, a gente vai ver o triângulo sendo rompido para cima. O triângulo rompido para cima leva a projeção até 37,85. Tá? 37,85 faz com que a Vale desmonte a tendência de baixa que está em vigor. Então, ela passando para cima aqui da linha verde do triângulo, a gente já vai ter um ponto de compra apontando para o 37,85. É um ponto de compra aí um pouco mais arriscado, porque no 37,00 tem uma mega resistência, que é essa daqui. Certo? Então a gente já tem esse ponto de compra. E uma vez atingido o 37,85, a gente vai meio que enterrar essa parte de baixo. A gente pode abrir que a Vale ou fica numa indefinição de novo aqui, tenta montar aí tipo um ombro, cabeça, ombro, com duas cabeças aqui embaixo, ou a gente vai ver ela sair pelo lado de baixo. E se ela sair pelo lado de baixo, as projeções são um pouquinho terríveis para ela, porque vão até o 30,73. Né? Aí a gente abre projeção para baixo, inclusive
aqui do 34,50 sendo perdido para romper essa linha de baixo aqui do triângulo, vai abrir várias projeções intermediárias até chegar no 30,73. Então, é um patamar, é um cenário bastante mais negativo para ela. Mas o que se formou aqui não é negativo, é um cenário promissor, não vou dizer positivo, porque ela ainda não confirmou nada. Vale dentro do triângulo não quer dizer nada, ela precisa sair do triângulo para a gente ter algum ponto. Vamos falar agora da Petro, que também montou um envolvente de alta, né? Depois de montar essa figura aqui um pouco mais, como direi, de perda de força, dá uma harami meio torta, mas de perda de força, ela ganhou um pouco mais de força agora, embora com um volume mais baixo, né? Mas ganhou um pouco de força. O importante é que ela ainda se mantém dentro das áreas densas do triângulo, né? Desses triângulos aqui de trás. Ela vai ganhar força compradora acima dessa linha aqui dos 19,27. Quando ela conseguir subir acima do 19,27 e fechar acima, né, não só fazer uma máxima e cair de volta para dentro da área densa, quando ela conseguir fechar lá pelos 19,27, a gente vai ver que ela vai ganhar força e pode vir testar até os 20,34. Né? Se ela não conseguir ganhar força, ela deve voltar para baixo aqui da área densa na parte dos 17,70. Ela tem aquele gap montado lá embaixo para ser fechado, então a gente precisa ver um fechamento fora da área densa para acreditar que ela realmente vai fazer um movimento contrário ao gap que ela deixou para trás. A OGX, vocês viram, já fechou aquele gap hoje, inclusive abriu outro, então esses gaps são realmente preocupantes e tem que tomar cuidado com eles. E para encerrar, vamos falar aqui do Dow Jones, que testou aqui o 14.442, encerrou até um pouquinho, ligeiramente acima da resistência, mas a verdade é que ele veio reto até bater na linha. Essa linha aqui é óbvio que é uma linha teórica, tá? Porque a gente está de cara para o vento aqui, nunca antes na história do Dow Jones ele atingiu um patamar tão alto e pode gerar uma correção igual a linha dos 14.015 gerou uma correção grande aqui. Tá? Se passar batido daqui, cara, ele pode vir até os 14.700 antes de gerar a correção. Essa aqui é a análise que a gente tem, o bichinho está indo de vento em polpa. Agradeço muito pela presença de todos e até o próximo giro de mercado em 5 minutos.